E hoje nós vamos falar um pouco sobre a acupuntura vista à luz da medicina tradicional chinesa. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em acupuntura e tratamento da dor. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, te inscreve, pois eu quero te ajudar a viver com menos dor e com mais qualidade de vida. Compartilha e deixa o seu like. A acupuntura, então, é uma técnica de inserção de agulhas que surgiu, os relatos mais antigos que remetem à acupuntura são de 3 a 5 mil anos atrás, ou seja, a acupuntura surgiu antes de Cristo. E ela busca e buscava desde aquela época o equilíbrio, a retomada do equilíbrio do corpo físico, dos pensamentos e dos sentimentos. Para os chineses era muito importante a circulação da energia, a circulação do qi, que então é essa energia, que leva também à circulação do sangue, a circulação do shui. Então eles tinham essa análise mais filosófica na abordagem das doenças, das causas das doenças e dos tratamentos. Então os chineses referiam que se o qi, que é essa energia, se o qi e o shui, o sangue, eles circulassem de maneira equilibrada e harmônica, não haveriam doenças. A estagnação do qi e a estagnação do sangue levariam à formação de doenças, tanto físicas quanto psíquicas. Então eles referiam que a estagnação do qi da vesícula geraria cálculos, por exemplo, que a estagnação do qi de gan, que é o fígado, geraria sintomas emocionais, como irritação, como raiva. A estagnação do qi do pulmão, do meridiano do pulmão, levaria à formação de fleuma ou edema. Então, poderia levar a edema de pulmão. E a estagnação do qi, por exemplo, do coração, do sangue no coração, levaria à morte por comprometimentos cardíacos graves, como nós entendemos hoje o infarto, por exemplo, ou a angina. E eles buscavam e falavam muito sobre o equilíbrio entre o yin e o yang. O yin, ele remete mais ao interior, à noite, ao frio, ao feminino, ao introspectivo. E o yang, a energia yang, ela remete mais ao externo, ao exterior, ao dia, ao calor, ao sol, ao masculino. E essas duas energias, elas são opostas e complementares, ou seja, o yin não vive sem o yang e o yang não vive sem o yin. Porque até mesmo para a gente ter o comparativo entre os dois, a gente precisa ter o conhecimento do que cada um representa. E o yin está dentro do yang, porque se vocês forem ver aquela bolinha, que é o yin e o yang, a bolinha preta e branca, a grande bola, ela tem, dentro do preto tem a bolinha branca e dentro do branco tem a bolinha preta, porque eles são complementares. E o yin vive dentro do yang e o yang dentro do yin. Então essa é a visão filosófica da acupuntura, na busca do equilíbrio da energia do corpo e da mente. Então, para os chineses, nós temos aqui esse bonequinho, que representa, nós temos 12 meridianos ao longo do corpo e esses meridianos contêm 365 pontos. Há quem diga que tem a ver com os meses do ano e com os dias, por isso essa numeração. Os meridianos, eles são divididos em 12 e cada meridiano ele é responsável por um sintoma físico e um sintoma emocional. Eu vou dar o exemplo de alguns então. No meridiano do baço, nós temos a correlação com os músculos, o sistema músculo-esquelético, então dores musculares, a gente remete, na leitura da medicina chinesa, ao meridiano do baço. Ele também tem uma associação com o apetite, ou seja, pessoas que têm algum distúrbio alimentar, têm alguma deficiência ou excesso no meridiano do baço, e tem a ver também com a preocupação no emocional. O meridiano do coração, falando no meridiano do coração, ele tem uma relação com a circulação de sangue, assim como o nosso entendimento ocidental. Ele tem uma relação com a fala, com o sono e com as crises maníacas no emocional. Então, o que significa, por exemplo, com relação ao sono? Pessoas que têm um sono muito agitado
podem ter problemas de excesso da energia do Qi no meridiano do coração. Quando a gente fala do meridiano do pulmão, né, com base na medicina chinesa, o meridiano do pulmão é responsável então pelo sistema respiratório, pelas afecções de pele, ele se abre então no nariz, e ele, no emocional, ele remete aos sintomas de melancolia ou de depressão. Por isso que muitas pessoas associam, né, aquele suspiro, né, a tristeza e melancolia. Na medicina chinesa ela tem uma relação direta com o pulmão. Já o meridiano do fígado, ele tem a ver com afecções nos tendões, as tendinites, as tendinopatias, né, à luz da medicina tradicional chinesa. No aspecto emocional, ele tem uma relação muito importante, muito atrelada a sintomas como raiva, como irritação e como estresse. E ele se abre, como os chineses dizem, nos olhos. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese com o paciente e a gente vê sintomas oculares, tendinites, estresse e irritação associada, na medicina chinesa a gente remete então ao meridiano do fígado. Já o meridiano do rim, que também tem muita importância na medicina chinesa, ele é responsável então não só pelo aparelho urinário, mas ele tem uma relação muito direta com o aparelho reprodutor, ele tem uma relação no físico também com os ossos, ele tem então pacientes com doenças reumatológicas ou doenças articulares. E o rim ele também tem no aspecto emocional uma correlação, que é o medo e a insegurança. Então, nós associamos muitas vezes, a gente ouve as pessoas falar, se urinou de medo, né? Então, isso na medicina chinesa, ela tem essa associação, que é o rim relacionado, então, ao medo e à insegurança. Então, conforme a queixa do paciente, nós vamos, então, estar tratando esses meridianos, que são compostos por esses pontos. Nós vamos elencar um número de em torno de 10 pontos a serem tratados nos diversos meridianos, porque muitas vezes o paciente ele tem queixas diferentes, ele tem queixas de dor associadas às queixas emocionais, e isso é muito bem visto na medicina tradicional chinesa. Esse equilíbrio entre as energias físicas e as energias mais emocionais. Em média, então, se utilizam 10 agulhas, colocadas superficialmente, se planeja um tratamento de, em média, 10 sessões. Então, nesse vídeo, eu trouxe para vocês a acupuntura com vistas da medicina tradicional chinesa, com todos os aspectos filosóficos, com todos os aspectos holísticos de tratamento dos meridianos, dos pontos, relacionando o físico com o emocional, com o psíquico. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo nós vamos trazer a abordagem da acupuntura do presente, a acupuntura às vistas da ciência e das pesquisas científicas.